da questão do que a gente quer abordar aqui no podcast. Porque a gente falou de Argentina até agora, mas lá a gente tinha a seguinte indagação no título: será que o Brasil vai tomar o mesmo caminho da Argentina? E eu queria saber um pouco da opinião de vocês, sobretudo porque a gente está num primeiro ano de um novo governo que tem, em termos ideológicos, muito mais proximidade com as pessoas que governaram a Argentina durante a maior parte do tempo, né? O governo kirchnerista, e que também tem ideias econômicas mais, digamos assim, heterodoxas. Então, qual a visão de vocês? Pode começar. Agora sou eu, né? Bem, vamos aos fatos, né? Promessas de campanha sendo cumpridas. A questão do aumento, primeiro, né? Vamos lá, mudança de conceito. Gasto público não é despesa, não é gasto, é investimento. PEI, vai aumentar gasto público através de aumento de carga tributária. E a gente está falando de alta de carga tributária agora do arcabouço, não. Isso o ministro da Fazenda falou lá em janeiro. Ele anunciou o pacote de 242 bilhões total e de aumento de carga tributária em si, de novos impostos, né? Ou de aumento de alíquota em torno de 153, salvo engano. Então, vai aumentar a fiscalização, acabar com alguns créditos, a questão do CARF, do voto de Minerva. Enfim, isso foi anunciado em janeiro. Eu não entendi porque não deu muito alarde na época. Então, já tinha anunciado isso. A questão do teto de gastos foi também promessa de campanha, de que isso iria ser extinto. É o que está acontecendo, né? A gente teve a votação aí do novo arcabouço, que é uma régua com regras fiscais para o governo não gastar além do que deveria, já que, né, como o Bruno mencionou, a gente gasta mais do que arrecada desde 2014. Em 2022 mudou ali um pouquinho, mas os 2 primeiros bimestres desse ano a gente já está em déficit também, o próprio Tesouro já soltou os números. Então, assim, esse tipo de medida, novamente, antes de qualquer outro comentário, não tem discussão a respeito da qualidade do gasto, não tem discussão sobre enxugar a máquina pública, muito pelo contrário, novos ministérios, etc. e tal, né? Então, assim, isso já nos prova que melhor não vai tornar a nossa situação fiscal. Melhor não vai, ou muito menos manter, né? Não vai manter, muito menos melhorar, no caso. Então, assim, são medidas que são muito sérias, muito graves. O Brasil não deveria aumentar o gasto. Novamente, repito, não tem discussão sobre a qualidade do gasto, e eu estou falando de pastas essenciais, principalmente educação, tá? Não tem essa discussão. Mas voltando. Então, se a gente está aumentando o gasto, o Brasil gasta mais do que arrecada, isso gera aumento de impostos, carga tributária, isso afeta o PIB, isso aumenta a dívida pública, interfere na inflação, e a gente ainda está nesse morninho até haver a troca do presidente do Banco Central, tá? Porque, e Ano aí que eu vem. puxo o exemplo, Final do aí eu ano. puxo o exemplo do que aconteceu na Turquia. Se a gente tem a Argentina eu sempre chamo a Argentina de nosso laboratório de ensino. A gente que tem que aprender, a gente aprende lá. Não sei se a gente vai aprender mesmo. Agora, em relação a essa questão do Banco Central, que eu acho que vai minar muito mais do que pode acontecer, que já está acontecendo, é o exemplo da Turquia, que teve muita interferência do Banco Central e aí a inflação pipocou de vez. Isso na prática. Então, um exemplo prático, né, da Turquia. Ali teve interferência na independência do Banco Central, trocou o presidente do banco, não agraciou o governo, ficou trocando, aumentou, diminuiu os juros, a inflação foi aumentando de uma forma absurda. Eu não lembro dos números, tá? Agora. Eu tenho aqui. Se Inflação quiser na comentar. Turquia nos últimos 12 meses, 43,6%. Agora, fala antes da Mas chegou pandemia. até 80% no começo do ano. Chegou até É. 80%. Aqui no ranking que eu tenho, tem uns 40 países. Acima da Turquia tá a Argentina. Então assim, só 69. fechando o raciocínio. Nossa, mas a gente não está imprimindo dinheiro como a Argentina está imprimindo dinheiro. Beleza, a gente vai exaurir todas as nossas outras oportunidades para chegar nesse ponto, porque a gente está mostrando que o tempo inteiro que inflação aumenta, aumenta. Chegou a determinado ponto, ele perde o controle, sai do controle. Então, hoje a gente sofre, o brasileiro sofre, pessoas pobres, que são as mais afetadas, sofrem uma inflação que vai de 1 a 2 dígitos. Aí, agora, coloca na cabeça a gente indo para 20, porque a Argentina, antes da pandemia, estava com inflação de 20, 30. Então, assim, com as medidas radicais ali do Alberto Fernandes,
foi de uma forma exponencial. Então, tá muito perto do precipício o tempo todo. E aí meu questionamento fica, a gente vai ficar brincando do lado do precipício pro negócio, sabe? Porque eu tô explicando isso porque tem muitas pessoas que defendem o aumento de gasto público. Tem muitas pessoas que defendem a derrubada do teto de gastos. E a conta não fecha. Se sua conta não fecha no seu orçamento familiar, se você gasta mais do que você ganha, não fecha, imagina para um governo. E a pior notícia de todas é que é um grupo de pessoas usando o seu dinheiro, decidindo pela sua vida todo santo dia. E a maioria dos brasileiros não percebe o quanto que empobrece com esse tipo de medida. Eu separaria em duas partes. Primeiro, são as ideias econômicas, a visão de mundo e o plano de governo. Exatamente o que a Josi comentou. E para mim era tão óbvio que esse seria o plano. Eu vim falando sobre isso durante o ano todo, não apenas pelas declarações do Lula, se bem que durante a campanha ele foi bem contido e não revelar todas as suas intenções. Conseguiu angariar apoio de muita gente, alguns até liberais, com várias aspas do lado. Mas o fato é que o caminho que eles gostariam de seguir estava dado. Para mim isso era claro. E agora vendo as declarações depois da vitória, depois de assumir o governo, a formação do ministério, os planos, é exatamente a cartilha da Dilma, é uma reedição de tudo. E não é apenas a cartilha da Dilma, é a cartilha do Lula, do PT e dos seus assessores econômicos que embasa o plano de governo. E é o que até em preparação para essa nossa conversa, eu lembrei de um livro que é argentino, não esqueci o nome do autor agora, mas é um livro econômico que fala sobre o populismo macroeconômico. E aí tem os pilares do populismo macroeconômico. Todos que a Argentina seguiu com o kirchnerismo, que a gente seguiu com Dilma, Estado cada vez mais presente, estatizante, investimento público, controle do câmbio, expansão fiscal, déficit fiscal, gasto é vida. É mais do mesmo. Crédito subsidiado por bancos públicos é a mesma coisa que a gente viu com Dilma, estamos vendo agora. Essa é a primeira parte, o receituário econômico. Porém, da mesma forma como o Macri tem as suas ideias, mas vai ter dificuldade de implementá-las na totalidade ou qualquer uma delas, o plano de governo do PT também vai enfrentar alguma rejeição, algum obstáculo para ser implementado na prática. Então, felizmente, eu estou vendo que no lado econômico está havendo algum contrapeso do lado do Congresso, da opinião pública, até mesmo do STF. A gente viu o marco do saneamento. Excelente, absolutamente necessário para todos os brasileiros. E aí o Lula passou aquela medida com, acho que foi 2 artigos que ele estava removendo, um grande retrocesso, ia praticamente minar o marco do saneamento e o Congresso derrubou, felizmente. Então, está havendo um contrapeso na parte econômica do Congresso, onde eu acho que não vai haver um contrapeso na parte mais política, não econômica, de cerceamento de liberdades individuais, na questão da liberdade de expressão, nas redes sociais, internet. Aí me parece haver um consenso maior entre toda a classe política, executivo, judiciário, legislativo. Mas no campo econômico, eu vejo muito menos adesão a essas ideias. Por exemplo, a autonomia do Banco Central. O Lula fala sobre isso toda vez que pega o microfone. E é uma ideia que nem sequer é debatida. Ninguém nem fala isso porque é sacramentado, esqueçam. A autonomia do Banco Central foi passada, é necessária, a gente não vai tocar nesse assunto. E o Lula já se deu conta. Mas a autonomia também não é uma blindagem total da interferência política. Vocês lembraram que ano que vem temos, sim, Exatamente. o fim do mandato Roberto Campos Neto, 31 de dezembro. Já temos possivelmente um candidato a substituí-lo, Gabriel Galípolo, que foi indicado para a diretoria de política monetária. E durante o mandato do Lula, ele vai conseguir nomear 8 dos 9 diretores do Banco Central. Então, digamos que até o fim do mandato, todos podem estar mais ou menos alinhados à heterodoxia do PT. É ruim, sem dúvida, e é um risco que a gente não pode menosprezar.